A paz do Senhor. Graças a Deus estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então continuando o estudo sobre o Santo Sacrifício da Missa. Estamos já há várias aulas estudando o grande momento sacrificial da missa, a mesa eucarística e o altar da Santa Cruz, que pelo poder do Espírito Santo são o mesmo altar. E já sabemos agora que celebramos a Santa Missa junto com Jesus. Jesus é quem celebra a missa, né? Através do Padre, o Padre é o Persona Christi, e nós estamos tomando conhecimento de toda essa revelação pelo poder do Espírito Santo. Ele está nos conduzindo como igreja. Então, como eu falei para vocês na nossa última aula, se você está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos na Escola da Fé. Aqui uma aula é sequência da outra. Você precisa pegar desde a primeira aula e vir acompanhando, para que a sua mente compreenda o andar do nosso estudo, porque uma aula completa a outra, tá bom? Então, como eu falei na nossa última aula, nós vamos ler hoje sobre a Eucaristia no Código de Direito Canônico. Você pode comprá-lo, você pode ter o teu código, né? Como no mundo nós temos o código, nas coisas do mundo, né? No código, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Judiciário, nós temos o Código Tributário. Na igreja também tem as suas leis e normas, né? Então nós temos o Código de Direito Canônico. E sobre a Eucaristia, quando o Código de Direito Canônico nos fala, no parágrafo 897, ele diz assim, a igreja nos ensina assim: da Santíssima Eucaristia. Então, cânon 897. Augustíssimo Sacramento é a Santíssima Eucaristia. Augustíssimo, nada... Sabe, todos os outros sacramentos giram em torno do sacramento da Eucaristia. É um augustíssimo sacramento. É a Santíssima Eucaristia. Por quê? Porque na Eucaristia se contém, se oferece e se recebe o próprio Cristo Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade, Cristo ressuscitado. Nós comungamos, nós nos alimentamos de Cristo ressuscitado, do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Vou repetir. Augustíssimo Sacramento é a Santíssima Eucaristia, na qual se contém, se oferece, porque é a igreja que oferece, e se recebe, nós recebemos, o próprio Cristo Senhor, e pela qual continuamente vive e cresce a igreja. O sacrifício eucarístico, memorial da morte e ressurreição do Senhor. Então, sacrifício eucarístico, por quê? Porque é o sentido sacrificial da Santa Missa. O sacrifício eucarístico, memorial da morte e ressurreição do Senhor, em que se perpetua pelos séculos o sacrifício da cruz. Tá vendo? Altar da Eucaristia, altar da Santa Cruz, o mesmo altar. E isso é ensinamento da igreja, hein? Então, na missa se perpetua pelos séculos o sacrifício da cruz. É o ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã. Por isso que a Santa Missa é o nosso culto de adoração, né? Ali, Jesus providenciou pela sucessão apostólica que todos nós participássemos da mesa eucarística, da primeira, né, e única, quando ele celebrou com os apóstolos e do seu Calvário. Então, pela Santa Missa, nós estamos na mesa eucarística, estamos no Calvário junto com Jesus, né? Então, diz assim, por ele é significada e se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Os outros sacramentos e todas as obras de apostolado da Igreja se relacionam intimamente com a Santíssima Eucaristia e a ela se ordenam. Aleluia! No cânon 898, os fiéis tenham na máxima honra a Santíssima Eucaristia. Então nós tenhamos, nós leigos, nós fiéis, né? Todos, né? Os religiosos, os padres, todos, os fiéis tenham na máxima honra a Santíssima Eucaristia, participando ativamente na celebração do augustíssimo sacrifício,
recebendo devotíssima e frequentemente este sacramento e prestando-lhe culto com suprema adoração. Por isso que nós adoramos a Eucaristia, porque a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Lembra quando nós estudamos há algumas aulas anteriores a transubstanciação? Perdeu a aula? Vai lá assistir. Não se recorda? Vai lá participar de novo. Nós estamos diante da Eucaristia. Você já imaginou se nós adorássemos pão? Nós seríamos os mais miseráveis dos seres humanos. Se nós católicos pararmos diante de um pão e ficar adorando pão, não, a Eucaristia é Jesus Cristo ressuscitado. Né? Então, na Santa Missa, estamos participando do sacrifício eucarístico, do sacrifício da Santa Cruz, né? Estamos ali. Por isso que a Igreja está nos ensinando dessa maneira, né? Prestemo-lhes culto com suprema adoração. Os pastores de almas, os bispos, os padres, explicando a doutrina sobre esse sacramento, instruam diligentemente os fiéis sobre esta obrigação. Aleluia! Depois, no cânon 899, diz assim: a celebração eucarística é a ação do próprio Cristo e da Igreja. Olha a Sagrada Liturgia aí. Né? Liturgia não significa obra pública, lembra quando nós estudamos? É uma obra pública, uma ação pública, não é escondido, não é secreto, não. É nós e Jesus oferecendo um culto de adoração a Deus Pai. Aleluia! Então, a celebração eucarística é a ação do próprio Cristo e da Igreja, no qual, pelo ministério do sacerdote, o Cristo Senhor, substancialmente presente sobre as espécies de pão e vinho, se oferece a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis unidos à sua oblação. Então, estamos juntos. No banquete eucarístico, o povo de Deus é chamado a reunir-se sob a presidência do bispo, ou, por sua autoridade, do presbítero. Presbítero é o padre, né? Aqui no Brasil nós chamamos de padre. Lá na Europa, nos outros lugares, são chamados de presbíteros. Então, bispo, né? Então, vou repetir. No banquete eucarístico, o povo de Deus é chamado a reunir-se sob a presidência do bispo, ou, por sua autoridade do presbítero, que faz as vezes de Cristo. Unem-se na participação todos os fiéis presentes, clérigos ou leigos, cada um do seu modo, segundo a diversidade de ordens e funções litúrgicas. A celebração eucarística se ordene de tal maneira que todos os participantes recebam os muitos frutos para cuja obtenção Cristo Senhor instituiu o sacrifício eucarístico. Aleluia! Olha o cânon 900, o que diz do ministro da Santíssima Eucaristia. Somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Amém? Então, as outras religiões, as outras comunidades eclesiais, as igrejas protestantes, né, elas não possuem a Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é algo concernente à sucessão apostólica, a um cajado, a uma unção que pertence à Igreja Católica Apostólica. Claro, tem aí as igrejas ortodoxas, as igrejas de rito maronita, de rito melquita, todas estão em comunhão com a Igreja Católica. Aí sim existe, claro, são sacerdotes legitimamente e validamente ordenados. Mas as outras igrejas, eles fazem somente mesmo uma recordação da ceia do Senhor. É uma celebração muito bonita, muito bela, mas não acontece o milagre eucarístico. É isso, meu irmão católico, que você tem que entender. Porque aqui, como fala, né, o sacerdote validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, por isso que o sacerdote católico ele é o persona Christi. Ele tem nele aquela unção sacerdotal que é capaz de transubstanciar pão
em carne e vinho em sangue. Entendeu? Né? Nós amamos e respeitamos todas as outras denominações cristãs, mas essa grandeza eucarística é só na nossa igreja. Isso é verdade. Daqui a pouquinho nós vamos estudar milagres eucarísticos, que acontecem até hoje, né? Há séculos acontecem. Já falei isso nas aulas anteriores. Milagre eucarístico só acontece na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Só. É impressionante, né? E isso daí a igreja deixa que a ciência examine mesmo os milagres eucarísticos, sempre deixou, né? E todos os milagres eucarísticos são da mesma pessoa, mesmo tipo de sangue, mesmas proteínas, substâncias, tudo. E sempre que se examina um milagre eucarístico, eles falam, mas esse sangue é de alguém que morreu? Não, é alguém que está morto, está vivo. É impressionante. Nós vamos estudar tudo isso. E não existe milagre eucarístico fora da Igreja Católica, né? Então isso é muito sério, muito sério, tá bom? Bom, então o Augustíssimo Sacramento, como código de direito canônico, né, nos explicou essa grandeza desse nosso culto de adoração, de envolvimento com Deus, de envolvimento com o sobrenatural, onde nós somos alimentados, edificados, curados, sarados, porque estamos nos alimentando de Deus. Não existe outra religião também que o fiel se alimente do seu Deus. Né? Nenhuma, não existe isso. Só na igreja cristã, na igreja católica. O fiel se alimenta do seu Deus. É estupendo isso, né? Nos faltam palavras para expressar tanta grandeza. Aí tem mais algum ensinamento da igreja que diz assim, eu vou ler aqui no Código de Direito, que para que tudo isso aconteça, tudo tem que ser estritamente obedecido pelas normas que Jesus instituiu ao instituir o sacrifício eucarístico. Então, o que nós vamos aprendendo, né? Porque se um dia você estiver numa Santa Missa em que houver algum abuso, eu vou ler, tudo que eu vou falar aqui agora, nós vamos ler nos documentos da igreja. Por exemplo, se você estiver numa Santa Missa, que a hóstia for feita de fubá, você não pode comungar. Por quê? Porque a Eucaristia, a transubstanciação não acontece. Nossa, não acontece. Se for um suco de uva, também não acontece. E você precisa das duas matérias que Jesus nos deixou, que a igreja nos ensina, para que a transubstanciação, para que a Eucaristia aconteça. Isso é muito sério. Nas minhas andanças pelo Brasil, né? Em alguns lugares a gente encontra muitos abusos, pessoas que querem criar por si próprios normas, determinações, achando que a igreja é qualquer coisa. Não, a igreja é de Jesus. Ele orienta, ele ensina e nós temos que obedecer à igreja. São Francisco de Assis, na época que eu era membro da Fraternidade Toca de Assis, nós aprendemos com São Francisco, com o grande padre Roberto, quem obedece não erra. Então obedeçamos à igreja. Então aqui no Código de Direito Canônico da igreja também, né? Vou mostrar até de novo, ó. Estou com o código na mão. Você pode ir lá e comprar o teu e ver que o que eu estou falando é verdade, porque eu aprendi com a igreja. Então diz assim, no cano 924, no tema, né, dos ritos e cerimônias da celebração eucarística. O sacrossanto sacrifício eucarístico deve ser oferecido com pão e vinho, e a este se deve misturar um pouco de água. Por isso que o padre mistura uma gotinha de água, né? Porque é Jesus e nós ali participando. A água não significa, né? Depois continua. O pão deve ser só de trigo e feito recentemente, de modo que não haja perigo de ser deteriorado. Terceiro, o vinho deve ser natural, do fruto da videira e não deteriorado. Depois tem uma explicação, né? A Congregação para a Doutrina da Fé concede, em caso de necessidade, indulto para poder celebrar missa com um mosto. Por quê? Porque
já vai te explicar. Com mosto, quer dizer, com suco de uvas sem fermentar. Assim faz, por exemplo, no caso de sacerdotes que, por alcoolismo ou outra doença, não possam tomar vinho. Tudo instrução, hein? Não há nenhuma exigência de que o vinho seja de uma marca determinada, com garantia de um bispo. Basta que conste que se trata de verdadeiro vinho de uva sem misturas. Permite-se, porém, a adição de álcool destilado ao próprio vinho, a fim de aumentar a graduação alcoólica e evitar assim a rápida corrupção. Também não há inconveniente em que ao vinho se tenham adicionado quantidades muito pequenas de certos produtos químicos comumente usados para purificá-lo. Então, olha a seriedade, hein? O código vai nos ensinando tudo isso. Aí eu vou pegar com vocês, então, para nós vermos, um missal romano também. No missal romano, daí no parágrafo 319, diz assim: o pão e o vinho para celebrar a Eucaristia. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja utilizou sempre o pão e o vinho com água para celebrar a ceia do Senhor. O pão para celebrar a Eucaristia deve ser só de trigo, confeccionado recentemente segundo a antiga tradição da Igreja Latina, pão ázimo. Então a nossa hóstia é um pão ázimo. Não pode ser fubá, não pode ser outra matéria, gente. A natureza de sinal exige que a matéria da Eucaristia tenha o aspecto do autêntico alimento. Convém, portanto, que o pão eucarístico, embora ázimo e apresentando a forma tradicional, seja confeccionado de modo que o sacerdote, na Santa Missa, com participação do povo, possa realmente partir a hóstia em várias partes e distribuí-las pelo menos a alguns dos fiéis. Por isso que o padre parte a hóstia, ele comunga uma parte e dá outra para os fiéis. Todavia, de modo algum se excluem as hóstias pequenas, quando assim o exija o número dos comungantes ou outras razões de ordem pastoral. No entanto, o gesto da fração do pão, assim era designada a Eucaristia na época apostólica. Lembra quando nós estudamos? No Ato dos Apóstolos, em algumas cartas, não existia a palavra Eucaristia ainda, então eles chamavam de fração do pão. Então, toda vez que você vê em Atos dos Apóstolos, partiram o pão, quer dizer, celebraram a missa, celebraram a Eucaristia, né? Então, no entanto, o gesto da fração do pão, assim era designada a Eucaristia na época apostólica, manifesta de modo mais expressivo a força e o valor de sinal da unidade de todos em um só pão e de sinal de caridade pelo fato de um só pão ser repartido entre os irmãos. Então você pode partir a hóstia consagrada em 1000 pedacinhos, cada pedacinho ali é Jesus. Né? Cada pedacinho ali é Jesus. O que mais aqui? Vamos lá. Sim. Eu quero também daí ver a instrução de João Paulo II, eu não sou muito bem de falar latim, essas coisas, né? Redemptoris Sacramentum. Então, é um documento da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Então, aqui João Paulo II, e esse documento vale até hoje, né? Ele também fala sobre isso. Então, a matéria da Santíssima Eucaristia. Então, presta atenção. O pão que se utiliza no santo sacrifício da Eucaristia deve ser ázimo, só unicamente de trigo, feito recentemente, para que não haja nenhum perigo de que se estrague por ultrapassar o prazo da validade. Eu estou no parágrafo, acho que é 148, mas é bem quando o documento fala sobre a celebração correta da Santa Missa. Por conseguinte, não pode constituir a matéria válida para a realização do santo sacrifício e do sacramento eucarístico o pão elaborado com outras substâncias. Então, não pode ser com outras substâncias. Embora sejam cereais, nem mesmo que leve a mistura de uma substância diversa do trigo. Então, em tal quantidade que, de acordo com a valorização comum, não se pode chamar de pão de trigo.
É um abuso grave introduzir na fabricação do pão para a Eucaristia outras substâncias como frutas, açúcar e mel. É claro que as hóstias devem ser preparadas por pessoas que não só se distingam por sua honestidade, mas sim que, além disso, sejam peritas na elaboração e disponham dos instrumentos adequados. E para encerrando, diz assim, parágrafo 50. O vinho que se utiliza na celebração do santo sacrifício eucarístico deve ser natural, do fruto da videira, puro e dentro da validade, sem mistura de substâncias estranhas. Na mesma celebração da missa, se lhe deve misturar um pouco de água. Tenha-se diligente cuidado de que o vinho destinado à Eucaristia se conserve em perfeito estado de validade e não se avinagre. Está totalmente proibido utilizar um vinho de quem se tenha dúvida quanto ao seu caráter genuíno ou à sua procedência, pois a Igreja exige certeza sobre as condições necessárias para a validade dos sacramentos. Senão o sacramento não acontece. Não se deve admitir sob nenhum pretexto outras bebidas de qualquer gênero que não constituem uma matéria válida. Amém? É sério, não é? É muito sério. Então, palavras da Igreja, do magistério da Igreja. Nós vamos parar por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a recepção do sacramento. Como você comunga? Como a Igreja nos orienta? Como comungar? Né? Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós estamos nos tornando, junto com o magistério da Igreja, guardiões da Sagrada Doutrina. Defenda a Igreja, defenda a doutrina da Igreja. Viu? Nós precisamos amar a Igreja. Quantos, desde a fundação da Igreja, morrem pela Igreja, morrem por Jesus? Não tenha medo, sabe, de se levantar como um leão, porque Jesus morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. Ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Forte, corajoso, destemido. Você também, nós somos guerreiros. Vamos defender, vamos amar a Igreja, vamos amar a Santa Liturgia, a Sagrada Liturgia, o Sagrado Sacramento. Vamos defender Jesus. Amém? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.